Abra sua Bíblia. A carta de Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. A partir do versículo 16. Vamos ler até o versículo 26. Vamos lá? Eu vou seguir por aqui, tá? Aqui a minha versão é NVI. Depois eu quero ler uma parte aqui da minha versão para embasar a palavra. 16 diz assim, ó: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se, pois, guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo invejas um dos outros. Amém? Eu quero ministrar essa palavra como manhã de ensino. Eu quero só ler aqui rapidinho, na minha versão, que eu estou lendo aqui na NVI. Diz assim: as obras da carne são manifestadas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como já os adverti antes, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu queria ler nessa versão NVI para basear a nossa palavra. Eu vou pedir para você fazer algo. Fazer algo diferente nessa manhã, rapidinho. Pega o link aí, se você está com o teu telefone aí, pega o link do culto, e envia para algumas pessoas aí. Eu vou te dar 40 segundos aí para a gente fazer isso, irmão, porque a gente precisa alcançar o máximo de pessoas. Não mande para ninguém da igreja, se você já tem, porque as pessoas da igreja, elas recebem o link, tá? Elas recebem o link e eu também mando o link do culto da igreja. Mande para alguém que você conhece, mande para quantas pessoas você quiser e puder, para mais pessoas serem alcançadas por essa palavra que eu vou ministrar. Deus colocou no meu coração uma expectativa muito grande com relação a essa palavra. É uma palavra de ensinamento, é uma palavra onde a gente vai confrontar algumas coisas e todas as vezes, né, que na igreja a gente gera confrontamento, meu irmão, a gente gera mudança, né, a gente vai gerar aí coisas boas,
para as nossas vidas, no nome de Jesus. Então, vai enviando aí rapidinho. Nós vamos ministrar essa palavra. Eu quero que uma quantidade de pessoas recebam essa palavra. Irmão, fica tranquilo, eu não quero like, eu nem preciso disso, né? Eu nem posto muitas coisas no meu Instagram, então não estou preocupado nem um pouco com o like, né? O que eu estou preocupado, o que eu quero de verdade, de fato, é que mais pessoas recebam esse tipo de entendimento e esse tipo de ministração. Porque o que tem acontecido hoje, irmãos, nas igrejas, de um modo geral, a igreja tendenciou a falar somente sobre vitória. Eu quero dizer uma coisa: vitória faz parte da nossa vida. A vitória faz parte da nossa vida. Afinal de contas, o Senhor nos chamou para sermos não apenas vencedores, mas muito mais do que vencedores. Mas a nossa vida, ela não é baseada em vitória. A nossa vida, uma vida real, a gente tem luta. A gente tem vitória porque tem luta. Então, a gente precisa estar preparado e preparada para quê? Para quando a gente se deparar com situações como essas, como nós vamos agir, como nós vamos nos comportar, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Você já mandou aí? Glória a Deus. Essa carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, ela explica uma diferença que ela é extremamente importante para a nossa vida, e ela é extremamente importante para a igreja. Ele não fala apenas da igreja, mas fala da nossa vida, de um modo geral. Gabi, faz um favor para mim, coloca um pouquinho mais de retorno aqui, no meu microfone, por favor. Aí. Isso, para frente pode ficar tranquilo. Então, quando ele escreve, o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele quer traçar um tempo de diferenciação de obras para essa igreja. E por que Paulo escreve essa carta? Porque ele vê a necessidade de falar sobre esses assuntos que são polêmicos para a igreja de Gálatas. E olha, tudo que nós vamos falar aqui é tão atual, não, dona Marli, tão atual, tudo que o apóstolo Paulo falou para essa igreja, há muitos anos atrás, isso é tão atual nos dias de hoje, e às vezes a gente pensa assim, mas essa foi uma direção para aquela igreja. Meu irmão, tudo que está na Bíblia é direção para a minha e para a tua vida, amém? É para o nosso crescimento, porque se você é pai, se você é mãe, ainda que você não seja pai ou não seja mãe, mas você tem pai e tem mãe, teve pai e teve mãe, alguém te deu carinho, alguém te deu amor, mas alguém também te corrigiu, amém? Alguém corrigiu, alguém puxou tua orelha. E a criação mais antiga, né, pastor Wilson? Né? Tinha criança que a gente já sabia que aquele dali era elevado, que a orelha era, né? Que a orelha era bem para fora, que já sabia que puxava mesmo. Não, pastor, mas isso é errado. Meu irmão, era criação, ninguém morreu por isso, né? Muito pelo contrário, os padrões são muito melhores do que os de hoje, que você tem que entender, que você tem que falar, que você tem que ter cuidado. Tem um casal de amigos nossos que quase foram presos nos Estados Unidos, porque... Deixa o carro do frango passar aí, que eu não quero competição. Um casal de amigos quase foi preso nos Estados Unidos porque a filha fez uma malcriação, e ele chegou em cima e foi dar-lhe um beliscão, e o policial foi em cima, irmão. Que isso, não pode bater na criança. Beleza, não pode bater na criança, Agora, levar uma arma para a escola e matar um monte de criança, pode. Irmão, quando a gente não corrige nossos filhos, quando a gente não faz nossos filhos chorarem de verdade, irmão, sabe o que acontece? A gente vai chorar por eles. A disciplina, ela começa dentro da nossa casa. Tem, né, a dona Marli, alguns outros educadores aqui, disciplina começa dentro da nossa casa. Não, pastor, não é assim. É assim, irmão. Se você não coloca limite para o teu filho vai colocar limite para você.
E quem é o pai é você, quem é a mãe é você. E existe duas dores, eu já falei isso, a dor do arrependimento e a dor da disciplina. Se você não quiser sentir a dor da disciplina, vai sentir a dor do arrependimento. Então, meu irmão, disciplina é muito bom para mim e para você. O mundo de hoje está dizendo que a gente pode fazer qualquer coisa, mas, meu irmão, se o nosso parâmetro for a Bíblia, a gente precisa entender que as coisas são totalmente diferentes. Amém? Você está comigo aqui? E o apóstolo Paulo pega uma igreja e ele começa a liberar uma palavra sobre essa igreja, começa a falar para essa igreja o seguinte: olha, vocês precisam entender quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito, porque ele fala sobre alvo, e esse alvo, ele fala sobre o pecado, né? E no hebraico é ratá e no grego atamano, que significa errar o alvo. Ou seja, quando ele fala de pecado, ele fala de errar o alvo. Você tinha um alvo, qual era? Chegar até aquela parede ali, mas se você não chegou, errou o alvo. Disso que ele fala acerca do pecado. Adão erra o alvo, o primeiro homem erra o alvo, e nós fomos justificados por Cristo, mas erramos o alvo ainda, mas fomos salvos pela graça e não pelo merecimento. E o pecado, olha que coisa tremenda, ele não entra na nossa vida por uma ação demoníaca não, irmão. A gente fica pensando assim, o diabo me atentou. Não, o diabo não atentou para você pecar. O pecado é uma obra da carne por causa de uma tendência pecaminosa da nossa carne. É uma tendência pecaminosa que nós temos. E quando a gente está inclinado ao pecado, significa que a gente está ausente do fruto do Espírito. Amém? Você consegue entender isso? Que não tem como eu ter o fruto do Espírito e ser inclinado à obra da carne? É água e óleo, meu irmão. É água e óleo, não se misturam. Não tem como se misturar. E aí, o inimigo, o que ele faz? Ele usa essa obra da carne, que é uma tendência nossa, que é muitas das vezes aquilo que nos apraz, e ele transforma isso em maldição na nossa vida, em pecado na nossa vida e principalmente transgressão da lei, como diz lá em 1 João 3, versículo 4. Quando o homem ele se inclina para a obra da carne, irmão, ele torna a vida dele, irmão, algo muito ruim. Por quê? Você pega essa juventude aí de hoje, falo de quem não tem o conhecimento do amor de Deus, quem não está em Cristo junto conosco, você vê essa molecada na bebedice, né? Múltiplos parceiros. Aí a gente vê lá, homem com homem, mulher com mulher. Para eles aquilo é normal, irmão. E cada vez mais, a mídia, cada vez mais o mundo está falando para a gente que isso é normal. Mas, em nome de Jesus, você sabe disso. A tua Bíblia, que fala da atualidade, mesmo sendo algo que foi escrito há quantos anos atrás, meu irmão, ela fala sobre aquilo que é bom e que é ruim para a nossa vida, para a nossa história. E se a gente está debaixo dessa palavra, irmão, a gente não vai viver isso. Amém? Você está comigo aqui? Pecar, irmão, nós vamos pecar, não tem jeito. Pastor, eu lembro da minha irmã, da Jaqueline, minha irmã mais velha. Era muito engraçado. Ela falou assim, não, eu fiz um propósito, pastor. Fiz um propósito hoje, eu não vou pecar. Fiz um propósito hoje, eu não vou pecar. Beleza, é um bom propósito. Aí eu e minha irmã, ela falava assim de manhã, olha gente, deixa eu avisar logo para vocês. Eu fiz um propósito com Deus, hoje eu não vou pecar. É eu e minha irmã, eu e Débora. Minha irmã do meio, eu sou mais novo, né?
A gente fala assim, aí, vamos tentar a Jaqueline, para ver se ela não vai, se ela não vai pecar mesmo. Vamos começar a tocar um terror daqui a pouco, meu irmão. O couro já comia, chinelada já voava lá. Quem é da época do tamanco aí? Irmão, pô, apanhar de chinelo era mole, tamanco era bravo, né? Que era de madeira, filho. Aí, pô, jogava o tamanco, de repente, se pegasse bonito, irmão, fazia um estrago. A gente falava, não, vamos perturbar ela, vamos ver se vai pecar. Meu irmão, não tem como você fazer isso. Não tem como. É sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Não vou pecar hoje. Não tem como. Sabe por quê? Porque você peca no teu pensamento. Você peca com palavra. Você peca com ação. Agora, a diferença de você pecar e viver na prática do pecado é o seguinte: eu pequei, eu peço perdão a Deus e não cometo mais. Agora, a prática do pecado é quando a pessoa erra o alvo e fala assim, eu prefiro errar o alvo do que acertar. Eu vou falar aqui primeiro, obras da carne. Eu quero ser bem rápido nisso, porque são muitas coisas, eu preciso ministrar tudo isso aqui hoje. Obras da carne é uma direção do inferno para roubar a nossa comunhão com Deus. Vou repetir, a obra da carne é uma ação do inimigo para que a gente não tenha comunhão com Deus. Primeira, eu li aqui, que é o versículo, deixa eu botar aqui, versículo 19, vou ler na sequência, tá? No meu aqui no NVI, imoralidade sexual, toda e qualquer prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus, em Gênesis 2:24, que diz assim, o homem deixará seu pai, sua mãe, se tornará mulher, e unirá sua mulher, e ambos serão uma só carne. Irmão, imoralidade sexual é toda prática sexual fora dos padrões prescritos na Bíblia. Não tem arranjo, irmão. Não tem arranjo. Não tem negócio. Se a gente negocia princípio, a gente negocia a nossa própria vida, a gente negocia a salvação. Não tem negócio. Não tem. Irmão, e às vezes essas coisas vão acontecendo, a gente vai vendo isso lá fora e vai achando que é normal. Irmão, pode até ser normal, mas da porta da igreja para fora. Amém? Você está comigo? Irmão, não tem como. Aí você vê a criança com um jeitinho diferente. Não, é assim mesmo, é criança. Então, irmão, pai de menino, vai lá e corrige, irmão. Corrige. Às vezes é bobeira, às vezes é manha. Às vezes tem uma avó que gosta de, um avô que gosta de fazer à vontade. E aí a criança fica assim, normal. Agora, o pai vai lá em cima e resolve. Fala, meu filho, não é desse jeito, vai lá e vê, pergunta onde você viu isso, onde está assim. Eu vi um vídeo mesmo esses dias, eu fiquei impressionado porque que pode ter um vídeo desse na internet, um menino pequenininho, devia ter uns 6 aninhos, sei lá, um menino imitando a Gretchen, dançando a música da Gretchen, todo mundo rindo, isso aí, não sei o quê. Meu irmão, cadê os caras botam censura naquilo que a gente fala aqui, que é da verdade? E por que ninguém censura isso? É uma criança, é exposição de uma criança. Por que ninguém tira isso da internet? Por que ninguém vai lá coibir a pessoa que postou esse vídeo? Uma exposição de uma criança, mostrando o rosto da criança. Aí está lá, e a gente vem e fala aqui, e se a gente falar, de repente alguém dá um bloqueio no vídeo, dá um bloqueio no YouTube, porque a gente está falando de verdades. Agora, aquilo dali é uma exposição da criança, da família. Aí a criança está lá, meu filho percebeu, vai lá, tenta entender o motivo, conversa. A menina, a mesma coisa, vai lá, conversa. Agora, a gente vai pegar e vai falar assim, não, é criança, é tudo isso, é aquilo. Meu irmão, eu falei aqui uma vez. Não tem problema de falar. Se estiver assistindo, sabe que é verdade. Maiteira, devia ter uns 2 aninhos, 3 aninhos. Acho que uns 2 ou 3 aninhos. Nós fomos numa festinha.
Festa não, foi um chá revelação. Adriano estava até lá. Chá revelação. Aí fomos, chá revelação. Aí Maitê pequenininha. Aí Maitê sempre foi aquele jeitinho dela, decidida, não sei o quê. Aí estava brincando com um menininho lá, pegou, aí dava a mão ao garotinho, aí andava para cima e para baixo, o garotinho puxava, o garotinho não queria ir, eu percebi que ele não queria ir, mas ela segurava na mão, ia para lá, ia para cá, isso e aquilo outro. Tinha uma partezinha que estava um pouquinho mais escura e tinha uma casinha, e as crianças estavam brincando ali. Ela deu a mão ao garotinho, puxou o garotinho e ficou brincando com o garotinho na casinha. Para mim, zero de emoção, irmão. Duas crianças brincando. É uma menina e um menino. Zero de emoção. São duas crianças brincando. Se fosse uma amiguinha, zero de emoção. Duas crianças brincando. E aí, a gente conversando aqui, aí veio o pai e a mãe da criança e falou assim, ó, aí, tua filha que está arrastando meu filho lá para dentro, hein? Não posso fazer nada. Meu irmão, quando falou isso para mim, irmão, a minha carne começou a pular. Filho, começou a pular. Eu falei, como é que é? Ela, ó, posso fazer nada lá, ó. Ela que está arrastando meu filho lá para dentro. Eu falei, sim, são duas crianças brincando. Essa é a visão de vocês dois? Essa é a visão de vocês? Irmão, eu perdi a linha, estava na frente de todo mundo. Falei, essa é a visão de vocês? Então eu vou pegar minha filha dali agora. Porque se tem um pai e uma mãe que olha isso aqui e vê maldade nisso, meu irmão, minha filha não pode ser amigo, não pode ser amiguinha de uma criança que tem um pai e uma mãe como essa. Eu vou pegar minha filha agora. Não quero que minha filha seja amiguinha de uma criança que tem um pai e uma mãe que vê um negócio desse, que vê uma maldade dessa. É ela que está arrastando. Eu fui, e todo mundo... E Bela olhou para mim e disse, caramba, que isso? Eu falei, não, meu irmão, não aceito isso. Peguei Maitê, falei assim, tu vai ficar aqui. Botei ela do meu lado, e o cara ficou assim, meio sem jeito. Ficou meio sem jeito. E eu puxei e falei, não, meu. Não, porque é o seguinte, a criança, ela está ali brincando, ela não tem maldade. Mas se tem um pai e uma mãe incentivando a maldade, fazendo a maldade, ele vai ver maldade também. Então, meu irmão, não, eu não quero. Aí puxei. Irmão, foi questão de tempo. Foi questão de tempo. Passaram-se lá 3 meses, 4 meses. Aí a gente descobriu que a mulher que veio falar aquilo, junto com o seu marido, a mulher estava se relacionando com outro cara, dentro da igreja, filho. Então, a maldade estava nos olhos de quem estava vendo. Maldade estava nos olhos de quem estava vendo. Aí, ó, ela que está arrastando meu filho para lá. Irmãos, então sabe o que acontece? Você direcionar o teu filho é uma coisa. Agora, você trazer maldade para uma criança que não tem maldade, em nome de Jesus, isso não pode acontecer. Né? As crianças estão brincando ali, aí se abraçam, aí dá um beijo. Meu irmão, é criança, está brincando. Não coloque maldade onde não tem. Agora, se chega com alguma coisa, pergunta, quem foi que fez isso? Quem falou isso? Quem tá falando sobre isso? E é o seguinte, se a gente não cuidar, irmão, sabe o que acontece? O mundo vai cuidar. Amém? Você está comigo aqui? E às vezes, irmão, a gente já tem filho grande. Né? Já está com filho criado. Minha filha está com 10 e o outro com 15. A gente hoje já pode falar de uma forma mais clara. Mas é o seguinte, a gente tem sobrinho, né? Tem afilhado, tem as crianças da igreja, em nome de Jesus. Irmão, nós precisamos nos posicionar. Sempre na escolinha da Maitê e do Heitor, sempre vinha lá, festa de não sei o quê. Por que a criança não vai participar? Porque a gente não é adepto dessas festas. É simples. Ah, mas não vai participar, não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver para vocês, mas nós não somos adeptos dessas festas. Não somos. Irmãos, o mundo não tem vergonha de falar o que quer, e a gente tem pudor para falar o que a gente segue, o que a gente acredita. Em nome de Jesus, desperta a igreja, desperta com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, desperta. Aí vai lá, é festa de Halloween. Ah, pastor, não tem nada a ver.
Irmão, não tem nada a ver, problema. Se não tem a ver para você, para mim tem. Meus filhos não vão participar disso. Eu não quero, e problema. Sou eu, pai. Se quiser participar, depois que ele tiver maior de idade, ou se quiser mandar os filhos dele, é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, enquanto estiver sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade, não vai fazer. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala isso para uma igreja que estava vivendo um momento como esse. Porque ele quer declarar para essa igreja o seguinte: ó, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que vocês coloquem de lado as imoralidades sexuais. E você pode pensar assim: não, pastor, isso é novo. Irmão, olha só. Em Sodoma e Gomorra, os anjos fazem uma visita à casa de Ló. Está lá em Gênesis 19, depois se você quiser, você pode ler. Os anjos fazem uma visita na casa de Ló. Irmão, saiu gente de cidade vizinha. De outras cidades foram de longe, né, pastor? Isso. Os caras foram de longe, porque os anjos não é como a gente vê aqui, aquele negocinho branco com a orelhinha acesa, né? Aquela mãozinha linda, né? Que a gente canta aí no Natal, com aquelas asinhas bonitinhas. Não, irmão. Os anjos eram uma representação de homem, e eram homens formosos, homens bonitos. E aí quando aquele povo entra lá, quando aquele povo entra na casa de Ló, meu irmão, os caras olharam os anjos e veio gente de todas as cidades e quiseram invadir a casa de Ló, falando: nós queremos nos relacionar sexualmente com esses homens. E Ló fica constrangido com aquilo. Calma, olha só, eu tenho 2 filhas virgens ainda. Se vocês quiserem, não conheceram nenhum homem. Se vocês quiserem, eu dou essas meninas aqui para vocês. Não, a gente quer os rapazes. Eu falo uma coisa que é engraçada, mas é verdade. Isso é mais antigo do que andar para frente, irmão. Isso é mais antigo do que andar para frente. E Paulo, ele vai advertir a igreja sobre a imoralidade sexual. E coloca aí rapidinho, por favor. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Primeira Tessalonicenses 4. Foi? 4, de 3, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Meu Deus. Coloca o versículo 4 de novo. Olha isso. Olha que palavra poderosa que ele libera para essa igreja. Que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra. Irmão, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não tem como a gente profanar o templo. E ele coloca o 5, por favor. Não com o desejo de lascívia, ou não com o desejo da carne, com o desejo do seu próprio coração, como os gentios que não conhecem. Irmão, como eu falei, lá fora eles não conhecem. Então, o padrão deles é outro, é totalmente diferente do nosso. O nosso padrão não, meu irmão. O nosso padrão é Cristo, amém? Amém? Coloca aí mais um versículo, Mateus 5, 28. Mateus 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer
que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Só até aqui, olha só, irmão, ele fala, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora de ti. Então a gente vai arrancar o nosso olho? Não, irmão, a gente vai fazer o que Paulo falou, a gente vai controlar o nosso corpo em santificação e honra. Amém? Está claro isso? E ele fala aqui, ele está falando isso sobre pornografia, prostituição, incesto, homossexualidade, uso de violência, prática sexual não conforme a palavra de Deus. A vontade de Deus é que sejamos santificados, assim como nós lemos em 1 Tessalonicenses. E Coríntios fala, fuja de toda imoralidade sexual, todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que vocês são um santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes fora dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? 1 Coríntios 6, de 18 a 19. Irmão, isso é tremendo demais. E a gente pode pensar assim, pastor, mas por que o senhor está ministrando uma palavra como essa na igreja? Irmão, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento. A igreja ela é formada de famílias. A igreja é formada de famílias. Tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem homens, tem mulheres. Segundo, impureza. Qualquer coisa que contamina o corpo e a alma. Voltando lá, né? Em Gálatas. Impureza. Tudo aquilo que contamina o corpo e a alma. Irmãos, há muitos anos atrás eu ministrei eu fiz uma ministração sobre pornografia, e eu ministrei isso em muitos lugares, e eu tive uma oportunidade de ministrá-la pela primeira vez num grupo de pastores. Eu nem era pastor, mas eu pedi autorização ao pastor. Eu falei, pastor, eu não sou pastor, mas eu posso ministrar isso aqui? Posso ministrar? Mostrei toda a minha ministração, é isso que não pode ministrar. E colocou lá um dado da época, né? Esse dado era de 2017, não sei como está esse dado hoje, mas que 60% dos pastores tinham prática de pornografia. Era o que dizia esse estudo em 2017, eu não sei como que está hoje. E aí sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Tudo aquilo que é impuro contamina o corpo e contamina a alma. Uma vez que você viu uma imagem, ela impregnou o teu cérebro, já era. Você vai lembrar dessa imagem para o resto da tua vida. Impureza. Em nome de Jesus, o pecado, ele começa no nosso pensamento. O pecado não começa do lado de fora, irmão. O pecado começa no pensamento. É assim, e eu falei esses dias. Às vezes o cara passa por uma mulher, aí fala, caraca, aí, mulher me comeu com os olhos, mulher me olhou e ficou olhando para mim, ficou olhando para mim de uma maneira diferente. Irmão, olhou nada. Às vezes não olhou nada, às vezes até olhou, mas na verdade, aquilo ali é a tua carne, fazendo você acreditar que a mulher olhou para você daquele jeito. É porque às vezes não tem coragem de admitir que foi você que olhou com maldade para a mulher. E a mulher também, né? A mulher também, mas isso aí é uma prática que é muito comum do homem. Mas em nome de Jesus, aqui nessa igreja não, amém? Cadê os homens? Amém ou não amém? Meu Deus do céu, olha aí, hein? Toma conta, hein, vaso? Vigia nessa terra. Seguindo, libertinagem, lascívia. A libertinagem ou a lascívia, ela está ligada à sexualidade exagerada e à luxúria. São os prazeres da carne ligados à área sexual de pessoas que possuem uma conduta vergonhosa e sem decência. Irmão, eu estava conversando ontem com uma pessoa e eu falei, eu tomei uma decisão na minha vida, eu já falei isso na igreja, eu tomei uma decisão na minha vida quando eu tinha 11 anos de idade,
que eu vi meu pai traindo a minha mãe, eu vi meu pai com outra mulher, e meu pai me segurou e falou, vai para casa e não fala para tua mãe, se você falar para tua mãe, eu vou te quebrar. Eu cheguei em casa, foi só a primeira coisa que eu falei para minha mãe, é isso que eu vi meu pai está com uma mulher ali na esquina, tá ali, foi desse jeito, e ele falou para mim que se a senhora souber, ele vai me quebrar. Então, mãe, finge que nada aconteceu, pelo amor de Deus, não fala nada, mãe, não fala nada, não fala nada. Meu pai chegou, meu coração ficou acelerado, que eu pensei que minha mãe fosse chutar o balde, ia dar ruim para ela e para mim também, com certeza. E aí ele chegou, não falou nada, ficou tudo mil maravilhas. Minha mãe, não sei como ela conseguiu fazer isso, não falou nada. E aí depois meu pai chega para mim e fala para mim assim, meu filho, é isso aí, meu filho. Aprende uma coisa, homem é assim mesmo, a gente é frio e calculista. Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos, pastor. Conselho que eu recebi do meu pai. E sabe o que eu era para ser? Irmãos, eu era para ser alguém pior do que ele. Muito pior do que ele. Mas eu tomei uma decisão naquele dia. Eu falei, eu nunca serei igual ao meu pai. Nunca serei igual ao meu pai. E aí, por isso posso subir num altar e falar que nunca traí minha esposa, falar que nunca traí minha namorada. Eu posso subir no altar e falar disso de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque tomei uma decisão. E foi fácil, irmão? Claro que não. Claro que não. Eu sou o crente Superman? Claro que não. Tive tentações? Muitas. Tive dificuldades de manter firme? Muitas. Mas, meu irmão, decisão é uma coisa que a gente faz uma vez só, amém? Se você decidiu por Cristo, é uma vez só. Não precisa ficar decidindo. Todo domingo, né? Todo domingo, eu vou voltar para Jesus hoje. Uma vez eu estava na igreja, pastor, o garoto foi lá na frente, chamou, se você quer retornar à comunhão, o garoto foi lá na frente, o pastor orou por ele. Aí quando chegou um outro, ele falou, meu irmão, não vou orar por você. Eu me assustei. Falei, gente, que isso? Ele, não vou orar por você. Toma uma tendência na tua vida, toma uma postura de homem na tua vida. E eu, caramba, rapaz, que isso, pastor, esculachou. Aí ele pegou e falou, pode voltar para o teu lugar. Aí o cara voltou assim, todo sem graça. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu falei, irmão, deixa eu explicar uma coisa aqui. Todo culto, esse irmão vem aqui. Todo culto, o cara vem, todo culto. Está faltando eu tomar vergonha na cara e parar de pecar. Eu falei, caraca, senhor. Igreja raizona, filho. Falei, falei, vou ficar até quietinho aqui, que a chapa é quente. Então, mas é isso, irmão, é isso. Amém? Vamos seguir. Idolatria não se restringe apenas à adoração dos falsos deuses, mas de qualquer coisa que tome conta do teu coração. Olha isso. A idolatria, ela não tem a ver só com falsos deuses, mas tem a ver com qualquer coisa que tome o lugar do Senhor do teu coração. Aí sabe o que acontece? Às vezes é um trabalho, às vezes é um filho, às vezes é um carro. Isso é muito comum do homem, né? Às vezes é um carro. Aí pega, vai dar carona no carro dele, na igreja, vai dar carona no carro. Aí quando bota assim aquela criançada, que ele já sobe assim, pede para tomar coisa. Pede para ter cuidado aí com o banco, tá? Pede para ter cuidado com o banco. Não, faz melhor. Pede para as crianças tirarem o calçado. Bom, então para que vai dar carona? Se liberta disso em nome de Jesus. Tem gente que é assim, vai dar carona, mas olha para o pé da pessoa primeiro. Ih, rapaz, isso aí está com barro. Ah, meu Deus, não vou dar carona. Sabe o que é isso? Idolatria é um bem material. Tem homem que idolatra a mulher. Tem mulher que idolatra o homem. Coloca o homem no pedestal. Primeiro meu marido, depois Deus, depois minha família, depois a igreja, depois meus filhos. Aí o ídolo quebra a corrente, chora. Às vezes homens também colocam mulheres em pedestais.
Bom, em nome de Jesus, toda a nossa adoração, ela tem que ser ao Senhor apenas e somente. Amém? Você entende isso? Só isso, meu irmão. Tem gente que idolatra uma posição social. Há um tempo atrás, um homem matou a mulher, os 2 filhos, e depois se suicidou, porque perdeu tudo. E sabe onde ele morava? Num condomínio de luxo da Barra. Matou a mulher, os filhos, e depois se matou. Vocês lembram dessa história? Porque o cara não vendeu o apartamento dele, veio morar em Mesquita, irmão, ia tirar onda, ia viver bem. Mas idolatrava a posição social. É idolatria. Não, meu irmão, eu vou sair daqui, vou para Mesquita, está amarrado. Morreu, matou os filhos e a mulher, cara. Agora você imagina uma coisa. Ah, não, pastor, o cara estava maluco, estava endemoniado. Não estava endemoniado, não. Sabe o que acontece ali? Sabe o que acontece? Ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz. Irmão, resolve a tua vida, sabe como? Tirando a vida de todo mundo e a dos teus filhos também. A tua e a dos teus filhos, tira. Porque como que você nessa posição vai morar em Mesquita, vai morar em Belfor Roxo, né? Ou vai morar lá em Nova Iguaçu, vai morar lá em Queimados, né? Engenheiro Pedreira. Irmão, em nome de Jesus. Sabe? Idolatria. E às vezes a gente pensa que a idolatria, ela é apenas a deuses, a ídolos. Eu venho até para o altar. Eu tenho zelo com o altar. Eu tenho zelo. Mas, meu irmão, eu não posso ter um instrumento aqui. Pô, meu irmão, não toca no meu instrumento não, pelo amor de Deus. Não, sabe quanto que foi essa guitarra? Sabe quanto foi esse contrabaixo? Irmão, nós temos uma guitarra aqui, que ela custa uns 12 mil. Quebraram, a gente mandou consertar e quebraram de novo. Mas ninguém me vê descabelado. Claro, né? Ninguém me vê descabelado. Vê sem cabelo, mas não descabelado. Irmão, mas olha só, a gente tem um instrumento que é caríssimo, mas pessoas são mais importantes do que coisas. Amém? Pessoas são mais importantes. Agora, tem gente que idolatra. Ah, esse microfone. Irmão, sabe o que é uma coisa também? Tem gente que idolatra o lugar na igreja. Irmãos, alguém sentar no teu lugar. Oi, esse irmão sentou no meu lugar aqui. Meu irmão, não. Lá em Vila Isabel, foi muito engraçado. Que a gente, o pastor, Deus deu uma direção para o pastor Márcio para ele não fazer campanha de nada. De nada. Estava até conversando com o Marcelo. Não vai fazer campanha de nada. Mas aí alguém ficou lá, não, pastor, pô, pelo menos das cadeiras faz uma campanha assim, pastor, cada um paga a sua cadeira, cada um paga a sua cadeira. Pô, a família tem lá 4 pessoas, cada um paga a sua cadeira. Em 2015, que inaugurou a igreja lá, cada cadeira daquela em 2015 foi R$200. R$200. E aí alguém sugeriu isso para o pastor mesmo contrariado, falou, vou fazer, não fiz campanha de nada, vamos lá, fez a campanha. Só que Deus tinha falado para ele, não faça campanha de nada, que eu vou suprir. E aí, ele pegou, fez a campanha da cadeira. Aí fez a campanha das cadeiras, que não sei o quê, R$200. Aí cada um fazia lá, eu comprei da minha família, simbolicamente, né? 4 cadeiras, simbolicamente comprei, e não sei o quê. Eu falei assim, pastor, isso aí é complicado, hein? Porque o membro que ficar chateado com alguma coisa, o cara foi embora, vai querer carregar a cadeira dele junto. Vai querer carregar a cadeira dele. Isso aí pode dar ruim. E outra, filial. O cara comprou a cadeira dele. Se ele senta toda quarta-feira e todo domingo no mesmo lugar, irmão, alguém vai chegar, sai da minha cadeira. Vai dar ruim. Então, eu falei para ele, isso aí é perigoso. E deu errado, irmão. Foi a única campanha que deu errado. Sim. Botaram uma foto, do dia que ela não pôde ir, botaram uma foto, né? Rapaz, olha, e sabe o que eu vi uma vez? Sabe o que eu vi uma vez na igreja?
tinha uma Bíblia, a pessoa estava fazendo alguma coisa na igreja, ou estava no louvor, estava fazendo alguma coisa, botou a Bíblia na cadeira, chegou uma pessoa e falou assim, não, aqui é meu lugar, aqui é minha cadeira. Pegou e jogou a Bíblia. Quero ninguém na minha cadeira. Bom, é um espírito de porco? É. Mas, se sentiu direito, falou, se eu comprei a cadeira é minha. Né? É isso. Mas então, às vezes, as pessoas têm idolatrias às coisas que a gente nem imagina, mas tem. Outra coisa, feitiçaria. Feitiçaria está lá no livro de Deuteronômio 18, de 9 a 12, artes ocultas, condenadas, proibidas no Antigo Testamento, e que Deus, ele tem uma repugnância muito grande a esse tipo de prática. E, irmão, às vezes as pessoas falam assim, não, pastor, feitiçaria é só quando a pessoa faz um trabalho. Irmão, meu pai sempre falou uma coisa, olha que meu pai era do esquema lá, meu pai sempre falou uma coisa, ele falava para mim assim, inveja é a pior feitiçaria que existe. Pessoa com inveja é a pior feitiçaria que existe. Aí a gente acha que feitiçaria é só a questão de usar de mediunidade, de práticas, né? Gente, pode ficar tranquilo, pode deixar ali, pode deixar, os professores estão aí, fica tranquilo, fica tranquilo. Tudo que está descrito em Deuteronômio 18, de 9 a 13, tá? Deixa anotado aí, Deuteronômio 18, de 9 a 13, que eu tenho um pouquinho de tempo aqui. Ódio, inimizades. Jesus, em Mateus 22, de 34 a 40, ele vai dizer o seguinte, você vai amar, que é o primeiro e grande mandamento, vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o pensamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, isso aqui tem um segredo muito grande. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele está falando sobre ódio, sobre inimizade. Aí a gente fala assim, você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. E aí a gente às vezes entende esse versículo errado e a gente ama mais o próximo do que a nós. Você faz mais coisa pelo teu irmão do que você faz por você. Uma palavra não é essa. A palavra é, você tem que amar o seu próximo como você se ama. Não tem como você amar o teu irmão mais do que você. Só que às vezes você faz o seguinte, a pessoa precisa de uma ajuda, você ajuda, você dá conselho, você abraça, você leva para alguns lugares, você faz de tudo por essa pessoa. Mas o que você faz por você? Às vezes você não faz nada disso por você. Às vezes você não cuida de você. Às vezes você não dá um presente para você. Essa palavra é ame ao teu próximo como você se ama. Não é ame o seu próximo mais do que você se ama. E quando ele fala disso, sobre ódio, inimizade, e a inimizade, irmãos, às vezes ela acontece apenas por uma cruzada de olhares. Eu já falei isso aqui, lá em Vila Isabel tinha o Vaguinho, que hoje, graças a Deus, é meu amigo. Eu fui ministrar o homem ao máximo. Eu percebi que ele me olhava meio estranho, mas eu não tinha intimidade, mas eu brincava, não sei o quê, coisa e tal. E um dia ele falou, pô, não gostava de você. Eu falei, não gostava de mim por quê? Não, achava palhaçada o que tu fazia. Eu falei, o quê que eu fazia, que era palhaçada? Não, tu chegava na igreja, tu cumprimentava todo mundo, desde lá de trás até lá na frente. Eu falei, isso era o seu problema comigo? Porque eu cumprimentava todo mundo? Não, palhaçada, cumprimentar todo mundo. Cara, palhaçada por quê? É o meu jeito, cara. Não, nada a ver. Às vezes as pessoas criam uma inimizade com a gente por causa de uma coisa boba. Olha, não gostava de mim porque apertava a mão das pessoas. Imagine se eu fosse o seguinte, eu chegava e não falasse com ninguém. Se olhasse para mim, eu só ignorasse. Também não ia gostar de mim. Entende? Às vezes a gente cria algumas coisas, algumas inimizades, irmão, que não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Lá no Sermão do Monte, Jesus ele ensina que não basta amar, mas ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos.
É difícil a gente amar alguém que faz alguma coisa ruim com a gente. Mas foi isso que o Senhor falou. Amém? Ele fala também de discórdias, contendas. É falta de entendimento entre as pessoas, desavenças. Já viu? Que às vezes isso acontece na igreja. Graças a Deus não acontece isso aqui. Eu já fui de igreja, irmão, que tinha... Como é que era o nome? Reunião de membros. Lembrou, né, Ju? Lembrou, né, Ju? Ju já saiu de uma reunião de membros já de maca. Foi direto para o hospital. Saiu de lá assim, encarregada. Reunião de membros. Irmãos, uma vez, o ápice, para mim o ápice, foi discutir qual seria a cor que iria pintar a igreja. Não, eu quero que pinte de azul, não, outro, eu quero que pinte de amarelo, não, eu quero que pinte de cor de abóbora. Não, irmão, uma discussão, as pessoas querendo se bater, se matar por causa de uma pintura. Tinha um coraçãozinho, lembra, Ju? Tinha um coraçãozinho lá atrás, lá no final da igreja, um coraçãozinho. Irmão, que confusão que deu por causa do coração. Não, deixa esse coração aí, não, tira o coração. Irmão, discórdia, contendas, isso não vem de Deus. Nós somos irmãos, nós temos pensamentos diferentes, mas o nosso Pai é o mesmo, amém? Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos faz divergir, amém? Aí às vezes fala assim, meu time é Flamengo, o outro time é Vasco, o teu vai cair, o teu é isso, o meu nunca cai, aquele negócio todo. Irmão, aí às vezes começa numa brincadeira, daqui a pouco está um negócio sério. Aí está falando do Botafogo, como é que perdeu? Como é que perdeu? Estava bem pra caramba, né, Bruno? Estava bem pra caramba, agora está ali, não vai ser campeão, está aquele negócio todo. Aí está o tricolor, que não está nem esquentando a cabeça com nada, mas eu fui campeão da América. Então, irmão, aí às vezes começa numa brincadeira. Aí quando vê o negócio está sério. Falatório, fofoca. Meu irmão, me perdoe, mas fofoca não é coisa de crente, não. Quem faz fofoca é Satanás. Amém? Você está comigo aqui? Fofoca é Satanás. Agora, você dá uma informação, você ter preocupação de algumas situações é diferente de fofoca. Fofoca, ela tem um fim. A fofoca, ela tem um fim. É prejudicar. Né? Outro, ciúme. Paulo vai falar lá na carta dele aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5, explicando que o amor é paciente, bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O ciúme, ele é destrutivo, ele demonstra falta de confiança. E olha só, tem ciúme. Tem gente que tem ciúme porque tem apego excessivo por algo ou por alguém. Você está comigo? Tem gente que tem ciúme porque tem amor excessivo a algo ou alguém. Fala assim, não mexe na minha caneca. Né, Zé? Pode pegar aí para quem quiser. Não mexe na minha caneca. Ciúme da caneca. Algo. Ou alguém, não toca na minha mulher, não chega perto da minha mulher. Alguém. E vou falar uma coisa. Muitas pessoas que têm ciúmes excessivos, sabe por quê? Aquilo ali esconde de verdade dessa pessoa a falha do seu caráter. Tem ciúme porque trai. Tem ciúme porque já fez várias vezes. Tem ciúme porque sabe o que ele faria se ele fosse apertar a mão da irmã. A mão da esposa dele, um homem vai apertar a mão da esposa dele e fica do lado. Agora, e quando ele vai apertar a mão de uma outra irmã, ele não deixa ninguém chegar perto. Aí dá aquele apertinho de mão, né? Aquele aperto de mão assim, segura. Irmão, meu irmã e irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se um homem dessa igreja apertar a tua mão por mais de 5 segundos, dá uma olhada e fala assim, vou chamar a tua esposa para apertar a minha mão também. Sabe por quê? Não tem isso, irmão. Que isso? Tem irmão, né? Que dá aquela segurada. Minha irmã, como é que você está? Aí vem pelo braço. Aí dá aquela... Irmão, em nome de Jesus.
E as irmãs também. E as irmãs também, né? Vai lá, ô meu irmão, a menos que seja solteiro, esteja querendo alguma coisa. Aí avisa o pastor. Amém? Outra, ira, exacerbação da raiva. Quantos já ficaram irados aqui? Ninguém? Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, a gente é crente, né? Agora eu vou fazer uma pergunta melhor. Quantos já ficaram irados na igreja? Isso aí, gente, vamos lá. Isso aí, eu já fiquei. Eu já falei isso aqui. Eu fiquei tão irado uma vez na igreja, tão irado, que eu tinha preparado, eu era adolescente, né? Coisa de adolescente. Preparei lá minha pedaleira, tocava guitarra, preparei minha pedaleira para tocar. Aí chegou na hora lá, o pastor chamou o pessoal do Ministério de Louvor, a gente ia fazer uma apresentação, o cara desconectou os cabos todinho, ligou a guitarra dele, começou a tocar. Quando chamou a gente para tocar, eu não conseguia conectar os cabos, eu toquei irado. Deus não recebeu nada daquilo. Toquei irado, desci, saí pela lateral da igreja, eu dei um soco com tanta força na parede, que eu quebrei minha mão. No outro dia, fui para o hospital, no caminho fui assaltado. E roubaram meu salário todo. Bem feito. Eu estou falando de mim. Bem feito. Bem feito. Porque se eu não tivesse ficado irado com aquilo, eu não tinha quebrado a mão, eu não tinha que ter ido lá para a área de vocês, lá para o Engenho Novo, lá que eu fui lá no presídio de Água Santa, fui lá para aquelas bandas. Meu irmão, não teria sido assaltado. Então, assim, e às vezes na igreja a gente se ira, irmão. Mas sabe por que às vezes a gente se ira? Porque a gente tem ciúme de alguma coisa. O pastor falou que ia orar, por isso não orou. Eu esqueço, eu falo assim às vezes, não, me lembro de orar aqui. Domingo passado, me lembro de orar pela pastora de manhã, esqueci de orar. Pastor, você não orou no meu aniversário. Irmão, esqueci de orar, não foi porque eu não lembrei de você, não foi porque eu não tenho orado por você, porque esqueci. E às vezes a pessoa fica irada, não, era para acontecer desse jeito, irmão, em nome de Jesus. A gente precisa ser liberto, amém? A gente precisa ser liberto dessas coisas. A gente precisa adorar o Senhor com liberdade. A gente precisa estar com os nossos irmãos com liberdade. Sem ciúme, sem ira. Outra, egoísmo, eu só vou conseguir falar só das obras da carne. Não tem jeito, meu horário já extrapolou. É atitude que vai contra os ensinamentos de Jesus, egoísmo. Eu quero só para mim, eu quero atenção só para mim, eu quero tudo que tudo seja apenas para mim. Se puder ter alguma coisa boa, que seja para mim primeiro. Se o pastor for elogiar alguém, que elogie a mim primeiro. Primeiro tem que me elogiar. Irmão, olha, não tem coisa pior para destruir crente do que elogio. Você está comigo aqui? Tem coisa pior para destruir crente. Não é crítica, não. Não é crítica, não, mas elogio. Meu irmão, olha aqui como é que isso aqui, ó. Isso é servo fiel, isso aqui é bom demais. Esse aqui é não sei o quê. Aí sabe o que acontece? Ao dia que o pastor não fala, acabou. O dia que o pastor não fala, acabou. Quer ter a foto de adorador do mês, na hora do louvor, coloca ali a foto, né? Adorador do mês. É isso? Adorador do mês. Não é empresa não, irmão. Não é empresa não. Todos nós temos que ser o adorador do mês. Todos nós. Todos nós temos que ser o servo do mês. Amém? Você está aqui ainda? Amém? É isso. Aí não. Ó. Viu a iluminação da igreja? Como é que foi bonito? Fui eu que fiz. Não está chamando atenção porque ficou bonito, está chamando atenção porque você fez. Egoísmo. Outra. Dissensão e facção. Irmão, reino dividido não subsiste, não prospera. Sabe o que acontece? Tem pessoas que causam divisões e facções. Ó, o que tu está achando disso aí? O pastor está falando, o pastor está com uma onda de falar essas palavras aí. Vamos chegar junto nele, vamos dar uma enquadrada nele para ele não falar sobre isso. Aí vem um outro grupo daqui e fala, não, o pastor está certo, tem que falar isso mesmo. Aí fica ali dois grupos.
lado A e lado B. Aí lembra até do, né, Júnior, daquela época do funk, ela ficava lá, lado B, um vem para lá, outro vem para cá. Irmão, em nome de Jesus. Dissensão, facção. Sabe onde tem dissensão e facção? No inferno. Os demônios têm facção. Eu já falei isso aqui, meu pai, ele discutiu com a mulher lá, e quando a mulher estava na casa dele, quando a mulher foi embora, ela falou para meu pai assim, você vai se arrepender disso. Aí quando eu cheguei lá, uma semana depois, meu pai estava de fralda. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele, não, foi aquela mulher. Eu falei umas besteiras para ela, e ela falou para mim que eu ia me arrepender. Eu falei, ué, mas tu também não é do balacobaco aí também? Ou como é que a mulher manda um negócio? É, mas só que o dela é mais poderoso do que o meu. Dissensão, irmão. Facção. Aí eu tive que aproveitar a oportunidade. Aí eu tive que aproveitar a oportunidade do nome de Jesus, né? Eu falei, mas o que eu sirvo é maior do que o teu e do que o dela. Falei, posso orar pelo Senhor? Posso botar a mão na tua cabeça? É autoridade sobre a minha vida. Orei, botei a mão na cabeça dele. Depois foi para o hospital, ficou uma semana e faleceu, irmão. Então, por que às vezes tem dissensões na igreja? Facções, é obra do inimigo mesmo. Obra da carne. Inveja, aquilo que gera infelicidade. Eu já falei isso. Inveja não é você olhar, comprou uma roupa. Isso aí é muito da mulher, né? Comprou a roupa, ela quer ser única. Aí chega na igreja, tem uma irmã com a mesma roupa. Acho que foi domingo, né? Foi domingo passado, estava Evelyn, Rayane e tinha uma outra pessoa, uma calça cor de abóbora, sei lá, coral. Eu falei, meu irmão, mas aí, né, o entendimento, o coração, foram lá e tiraram uma foto. Não, mas olha só, a mulher chegou com uma roupa, aí viu, aqui, achei bonita essa roupa, comprei também, está com inveja de mim. Isso não é inveja não, irmão. Inveja é a pessoa querer que você não tenha o que você tem. Não é combinar roupa, ele não quer que você tenha o que você tem. Isso é muito ruim. Embriaguez, aqui já não precisa nem falar, né, irmão? Já sabe. É o uso de excesso de bebida alcoólica que gera a embriaguez. Coríntios exorta, tudo é permitido, mas nem tudo convém. E olha só, vou dar um dado para você aqui. Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, no Sistema Nervoso Central, ele fala o seguinte, que álcool em pequenas ou médias quantidades, ele gera desinibição. Você já viu que tem gente que fica corajosa depois que bebe um álcool, não é assim? Né? Aí está lá, o cara foi preso porque brigou com outro, bateu, fez, aconteceu, mas por quê? Tomou um álcool, criou coragem e foi. Então, irmão, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo nos exorta quanto a isso. E por último, orgias e coisas semelhantes. Tudo que engloba de forma degradante e desordenada a questão da promiscuidade sexual. Bom, isso não é coisa para a gente, irmão. Amém? Isso não é coisa para a gente. Deus fez o homem, a mulher, instituiu o casamento, né? Instituiu o prazer no casamento, e não apenas a questão do prazer sexual, mas o prazer da companhia, o prazer de estar perto, o prazer de fazer as coisas juntos, né? Eu estava conversando com um senhor essa semana, ele falou para mim que está com 62 anos de casado, 62 anos de casado, falando da esposa como se fosse um adolescente. Sabe o que é isso? Amor, cumplicidade, carinho. De repente, meu irmão, não deve ter mais atividade nenhuma. Eu não sei, né? Depois do advento do Viagra, a gente não pode duvidar mais de nada. Mas, de repente, não tem atividade, meu irmão, mas tem a principal atividade, que é amor. Um para com o outro.
olha para a esposa com carinho, olha para o esposo com carinho, com respeito. Eles andam juntos, eles caminham juntos, têm dificuldades juntos, né? De repente dividiram um avião juntos, de repente dividiram viagens longas juntos, e hoje, de repente, dividem remédios juntos, mas estão lá firmes e fortes. Isso é amor, entende? Essas coisas não são para nós, irmão. Aí você pode pensar, pastor, mas tinha isso na época de Paulo, irmão. Depois você puder dar uma estudada lá no Império Romano, que você vai ficar estarrecido com o que você vai ler. Estude sobre o Império Romano. Você vai ficar estarrecido com as coisas que aconteciam. Um templo da princesa Diana. Um templo que foi instituído para o sexo. As pessoas entravam naquele templo para ter relações sexuais. Que isso, pastor? Eu não sei se tem em algum lugar hoje um lugar desse. Mas Paulo estava falando para um tempo que não tinha internet, não tinha a conectividade que nós temos hoje. Mas o apóstolo Paulo estava falando para um povo que precisava de mudança. Amém? O que nós precisamos, irmãos, é ter frutos do Espírito. É deixar de lado toda a obra da carne. O que a gente precisa ter é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente permite e quando a gente vive o fruto do Espírito, irmão, a gente vence as obras da carne, amém? Eu tenho falado muito sobre isso, né? A nossa luta, Efésios, né? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Não é a tua carne, é o que eles querem fazer comigo, contigo, com a tua história, com a nossa história. Amém? Que tenhamos esse fruto que é tão tremendo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que o Senhor traga para nós entendimento sobre isso, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Então vamos aplaudir ao Senhor. Irmãos, os dias, chamar o Ministério de Louvor aqui, os dias são maus, mas o Senhor é bom, amém? Glória a Deus. Nós não vamos nos curvar, nós não vamos retroceder, não vamos nos amedrontar, nós vamos seguir, e nós vamos viver para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Muitos ataques, irmãos, têm acontecido sobre a nossa família. Muitos ataques. As coisas que têm sido liberadas nesse governo, as coisas que têm sido faladas por causa desse governo. Antigamente tudo era proibido. Antes tudo era proibido. A gente começou a falar de politicamente correto, né? E aí não sei quantos viram aí o que aconteceu num shopping. Um segurança foi coibir uma ação de um casal do mesmo sexo. E as meninas gritavam. Aquilo foi o dia da consciência negra, dia 20 de novembro. E as pessoas falando, dando razão, homofóbico, isso, aquilo. Eu falei para você aqui que no mal tem
dissensão e facção. Porque quem promove a liberdade também é contra o racismo. Mas eles brigam entre eles. O mal que promove a liberdade também é contra o racismo. Aí estava lá o pobre coitado do segurança, mantendo a pose. Sabe por quê? Por causa de uma geração mimizenta como essa. Uma geração que não sabe ouvir um não, que não tem padrões. Ninguém está impedindo lá fora de fazer o que quiser, irmão. Cada um faça da sua vida o que quiser, mas saiba que vai prestar conta diante de Deus. Agora, você não pode querer que o direito do outro seja cerceado por causa do teu. Amém? Isso acontece. A gente está vendo aí. Está vendo? Porque, não, chora. Irmão, em nome de Jesus, hoje não pode falar mais nada. Não pode falar nada. Como não pode falar nada? Se a gente ficar calado, a gente vai ser engolido por uma minoria. A gente vai ser engolido por uma minoria. A gente precisa orar, a gente precisa se posicionar. A gente não vence essa batalha. Não tem que ser guerra de narrativa. A gente se posiciona só. Não, mas aí tá bom, mas eu sou contra, baseado na palavra que eu acredito. E eu tenho liberdade no meu país para servir e para seguir essa palavra aqui. Amém? Enquanto, meu irmão, enquanto a gente não se alimentar da palavra, meu irmão, e isso é uma situação para mim e para a tua vida, que ela tem que ser real. A gente precisa, irmão, em nome de Jesus, a gente precisa se alimentar cada vez mais da palavra. Sabe por quê? Vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais acesso a isso. E o que vai sobrar é o que tem dentro do nosso coração. É como o salmista afirma: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar. Nós vamos cantar uma canção. Amém? Vamos cantar essa canção. Nós vamos encerrar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Faça essa declaração, faça essa oração. E renova teu espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos cantar essa canção desde o início. Faça essa oração em nome de Jesus. Diga: Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova, o Espírito inabalável. Declare. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Declare. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor, por essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa despertar a tua igreja para as coisas e para as causas que são, ó Deus, extremamente relevantes e importantes para a nossa vida cristã. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja, ela viva, que ela ame, que ela busque, ó Deus, ter intimidade contigo, ter cada vez mais um relacionamento com o Espírito Santo, ó Deus, para que nós possamos, no nome de Jesus, ó Pai, ser homens e mulheres, ó Pai, que fazem a tua vontade da maneira que o Senhor quer. Ó Deus, sermos homens e mulheres, ó Pai, que praticam o fruto do Espírito Santo, Pai, que haja amor, que haja paz, que haja benignidade, fidelidade, ó Deus, bondade, longanimidade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ter, ó Deus, cada como desse fruto do Espírito na nossa vida, que possa exalar de nós as obras do Espírito, e ó Deus, que as obras da carne, elas fiquem cada vez mais falidas no meio do teu povo, cada vez mais falidas no mundo, Senhor, em nome de Jesus, que a igreja seja o arauto da justiça, que a igreja seja a porta-voz da tua verdade, Pai. Nós não queremos, ó Deus, mostrar que somos melhores. Nós queremos convidar, ó Deus, aqueles que não te conhecem, ó Deus, a experimentar, viver na dependência do Senhor. Temos dificuldades sim, temos provações sim, tentações temos, mas, ó Deus, em todas essas coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Pai, nós não vamos nos curvar diante dessas situações, nós vamos nos posicionar, Pai, e que para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus, essa igreja seja uma referência no amor, que essa igreja seja uma referência, Senhor, no acolher. Pai, nós não estamos aqui querendo criar diferença com o mundo, mas não queremos, ó Deus, as obras do mundo nesse lugar. Queremos receber essas pessoas, abraçar essas pessoas e levá-las à transformação através da palavra de Cristo. Não é o convencimento do homem, não é o convencimento do pastor, não é o convencimento de qualquer pessoa aqui, mas é a obra do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Deus, em nome de Jesus, dá-nos um domingo na Tua presença, um domingo de reflexão. Pai, nós temos sobrinhos, irmãos, filhos, ó Pai, temos amigos, ó Deus, netos, e que no nome de Jesus nós possamos, ó Deus, ser, ó Pai, agentes de mudança da nossa família, que possamos ser aqueles que vão levar a palavra de salvação
para dentro da nossa casa, Pai, para que nós possamos, na autoridade do nome de Jesus, vivenciarmos, Deus, coisas tremendas e poderosas na Tua presença, no nome de Jesus. E que o grande, o poderoso e incomparável amor de Deus, e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, trazendo um tempo de paz, de entendimento, ó Pai, que traga sobre a nossa vida o desejo, Senhor, de fazer as obras do Espírito, para que o Teu nome seja honrado e glorificado na nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, que Deus te abençoe. Mais tarde, 19 horas, estaremos juntos para adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Saia daqui declarando.